Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala, à sua disposição, chat no site da UTV, também o WhatsApp 974012235 e um telefone em São Paulo, 1150526622. Para participar desta edição de Gente que Fala, conosco o Dr. Edson Borges Júnior. Dr. Edson, prazer tê-lo aqui. Prazer, muito obrigado. O senhor é urologista e ginecologista? O senhor precisa falar bem próximo aqui. A minha formação é de urologia, Sim. mas hoje eu trabalho com reprodução humana, tratando do casal. Mas está certo quando eu anuncio o senhor como urologista e ginecologista? Na verdade, só urologista. Só urologista. Eu queria saber se não são divergentes. São completamente divergentes. É que no caso, por uma formação acadêmica, eu tenho pós-graduação nas duas áreas, Sim. Mas de formação urologista. Diretor científico do Instituto Sapiência, é isso mesmo? Exato. E também fundador da Fertility Medical Group. Exatamente. Correto? Correto. Essa área de fertilização no Brasil, ela é aceita normalmente? Qual é o cenário que nós temos no momento, doutor Edson? Ela vai muito bem, Zancopé, porque o Brasil ele tem a única dificuldade de nós fazermos menos tratamentos do que a gente deveria fazer. Mas em termos científicos, a gente é par e passo com o resto do mundo. Por exemplo, alguns números. Se a gente tomasse toda a população que precisaria fazer fertilização in vitro, por ano, a gente teria aí por volta de 300 mil casais com necessidade. E a gente faz 1/10 disso, 30 mil ciclos por ano. Isso basicamente por duas coisas. Uma pelo fator econômico, sem dúvida nenhuma, mas também por conhecimento. Mas a gente vê que quando o casal tem esse conhecimento, o casal vem muito bem, ele vem muito fácil. Já não tem mais aquela animosidade, ou aquela vergonha, ou aquele afastamento por fazer uma técnica de reprodução assistida. Então vem muito bem. Mas é aceito, o senhor diz aí, quando os casais procuram, a situação financeira é um impeditivo, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse a aceitação do brasileiro para este método. Aceita bem. O brasileiro não tem esse preconceito. Na verdade, o mundo inteiro não tem, o brasileiro também não tem. Por quê? Porque isso é muito divulgado. As técnicas de reprodução assistida, hoje, elas são faladas em todos os lugares. E também em termos de probabilidade de um casal, Zancopé, ter esse tipo de problema. Isso é, mais ou menos 15 a 20% de todos os casais têm dificuldade para engravidar. Então, em termos populacionais, a dificuldade de gravidez ou a infertilidade é uma doença, é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Ela é talvez a mais frequente, só perde por obesidade. Então, são mais ou menos 10 milhões de pessoas no Brasil todo ano que têm a necessidade de fazer um tratamento. Então, ela é muito bem aceita, ela é muito bem vista. O casal não tem assim esse preconceito. O senhor coloca agora um tema para o assunto que eu imagino que é pouco abordado, né? O senhor diz que é uma doença. É uma doença considerada pela Organização Mundial de Saúde, desde 2000, já tem 10 anos, que a infertilidade é uma doença médica, é um problema médico de saúde. Mas não é visto dessa forma. Eu sou leigo e eu estou aproveitando que o senhor esclareça. Não é visto dessa forma. Não, mas deveria ser vista. Isso no rol das doenças... O senhor, como médico, tem uma visão desse assunto. Eu, como leigo, eu me surpreendo quando o senhor diz que é uma doença. Nisso o Brasil está atrasado. Isso é nos países europeus, que estão isso há mais tempo, mais até que nos Estados Unidos, a Europa, já é visto como doença. Ainda os organismos de saúde no Brasil ainda têm um pouco de dificuldade, não de considerar doença, mas de oferecer. Por isso que esses tratamentos na saúde pública são tratamentos pouco oferecidos. Existem poucos centros de saúde pública que oferecem esse tipo de tratamento. O nosso Instituto, o Instituto Sapiente, que é um instituto educacional e assistencial, a gente tem a oportunidade de tratar uma pequena parcela desses casais por ano de forma totalmente assistencial. É uma forma de ajudar, claro, mas os serviços públicos eles não conseguem oferecer o que deveriam oferecer, por isso que a gente faz... Tem no serviço público? Tem. Mas é reduzidíssimo. Muito reduzido, menos de 5% de todos os tratamentos que são feitos no Brasil são feitos pelo serviço público, com todas as dificuldades que a gente sabe, né, do serviço público, por uma área tão específica, né, por uma área de tecnologia bastante alta.
de disponibilidade alta, isso é um laboratório de reprodução assistida, tem que trabalhar 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, se a gente imaginar isso em nível público, é um pouco mais trabalhoso, sem dúvida nenhuma. Porque eu vou insistir nesse aspecto, né? Eu me surpreendo quando o senhor disse que isso é uma doença, porque os casais que procuram uma fertilização não tratam dessa forma. E acho até que é constrangedor para alguém admitir isso. Então, quando o senhor acrescenta a doença nesse assunto, eu acho que fica mais constrangedor ainda. Seria isso? Eu acho que não, eu acho que é o contrário. A partir do momento que a gente fala para o casal, puxa vida, alguém quer ficar doente? Não. Então, realmente, ocasionalmente você tem um problema médico, e a gente vai tratar esse problema médico exatamente como trata um diabetes, como trata uma hipertensão, como quebra um braço e opera. Então, o casal talvez se sinta um pouco mais aliviado de saber que isso, que não é culpa, porque o casal se sente culpado. Ele fala, puxa vida, por que isso está acontecendo comigo? Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ficar doente. O que me choca nesse nosso início é exatamente isso. Por incrível que pareça, o casal se sente um pouco menos pesado, porque fala, puxa vida, um pouco menos constrangido, seria isso. Exatamente, mas o casal vem fácil, ele vem fácil. Tem certeza disso? Absoluto. Perguntar para o senhor tem certeza disso é muito interessante. Minha jovialidade com o tempo de profissão. Algumas coisas são vantajosas da gente envelhecer, né? Essa é uma delas. Essa experiência é maravilhosa, né? Exato. Mas, doutor Edson, quando eu digo aqui que a Inglaterra concede licença para manipulação de embriões humanos... Isso. Vamos fazer o comparativo dos dois países. Hoje nós somos permitidos a criarmos, a partir das células-tronco, alguns tecidos, que é o que nós chamamos de organismos geneticamente modificados. Isso eu pego uma célula-tronco, que é a stem cell, e dela eu transformo essa célula, por exemplo, no neurônio para tratar os lesados medulares, transformo isso em célula pancreática para tratar o diabetes. Então, isso é manipulação genética. No Brasil, isso não é permitido. Isso é a lei de biossegurança, de alguns anos atrás, nos permite fazer a célula-tronco, mas não nos permite utilizar esses organismos que chamamos de organismos geneticamente modificados. A Inglaterra está muito à frente disso. Isso, a Inglaterra faz a célula, por exemplo, faz um neurônio, um tecido neurológico, e pode utilizá-la. Então ela manipula um embrião, transformando as células desse embrião, que é uma partezinha só desse embrião, em um tecido específico e trata este doente. É uma medicina diferente, uma medicina tratada indivíduo por indivíduo. Hoje a gente trata uma doença. Eu tenho diabetes, eu trato a doença diabetes. Sim. O futuro, tem um filme muito interessante, Gattaca, não sei se vocês assistiram, é bastante interessante. Gattaca porque são as 4 letras dos aminoácidos, GT, C e A, que fala justamente isso. Então no futuro nós vamos ter uma célula desta pessoa, essa pessoa, por exemplo, lesado medular, que no Brasil é importantíssimo, né? A gente vai transformar essa célula-tronco num neurônio e vamos transferir esse neurônio para a medula, essa pessoa vai voltar a andar. Então isso a Inglaterra está muito na frente, que é essa manipulação e transformação das células-tronco em células específicas para tratamento de doenças específicas, de indivíduo especificamente. Mas o Brasil vive uma incoerência. Se permite que você desenvolva o estudo, utilize o embrião para estudo, mas não utilize para cura. Deixa eu usar esse termo. O segundo passo o segundo passo. Para a gente conseguir a utilização do embrião já foi uma briga danada. Sim. E foi um ato de constitucionalidade, quer dizer, que foi apresentado no Supremo Tribunal Federal. Isso foi uma vitória para nós. Entende? Quer dizer, já chegar nesse passo foi uma vitória. O próximo passo realmente seria a utilização. Então, realmente é uma incoerência. A gente pode fazer a célula, mas não pode continuar. Mas isso já foi uma grande vitória, porque, lógico, o nosso país é um país católico. A religião incide muito sobre isso. Bastante. Quer dizer, o sentido de vida, Zancopé, é uma coisa muito diversa. Se nós estamos aqui em 10 pessoas, eu vou perguntar qual é o sentido de vida de 10 pessoas, a gente vai ter 5 opiniões diferentes. Perfeito. Será que a vida começa quando o espermatozoide fecunda o óvulo? Será que quando o embrião está pronto? Será quando esse embrião implanta? Será quando esse bebê tem coração batendo? Será quando esse bebê nasce? Então, se a gente vai nas várias religiões, os conceitos são diferentes. No judaísmo é diferente, no hinduísmo é diferente, no catolicismo é diferente, no budaísmo é diferente. Então, o sentido de vida é uma coisa complexa. No Japão, inclusive, a idade não é contada como a nossa, né? A partir do momento em que se nasce. Quando a criança nasce, ela já tem 9 meses, já tem 1 ano. Então, esses conceitos são difíceis de serem... É um conceito religioso, não é um conceito... Então, nós esbarramos aí
por direito, sem dúvida. Sim. E o grande ponto é importante, se deixar na mão do cientista, ele quer andar, ele quer fazer. Perfeito. Então a religião tem que brecar, a política tem que brecar, ou tem que modular. Então foi uma vitória, foi bom. Existem outros países onde, se eu posso chamar de uma incoerência dessa, onde é possível a pesquisa, mas não é possível a utilização do resultado da pesquisa? Me parece que não, as leis dos países elas são bastante diversas, mas para a gente ter uma ideia, o Brasil está muito avançado nisso. Essa lei da biossegurança que entrou é uma lei muito avançada, porque a maioria dos países da América Latina não se tem permissão nem de se fazer a célula-tronco. E além de não se ter permissão, não se tem verba, que é o mais importante. Quer dizer, nós fizemos esse trabalho, nós temos a primeira linha de célula-tronco que foi feita no Brasil, junto com a Universidade de São Paulo, a gente deu o nome de BR-1 para esse carro de corrida. A primeira rodovia, a primeira estrada então, pavimentada. São duas, na verdade, BR-1 e BR-2, são duas linhagens de célula-tronco, que a gente teve a oportunidade de participar com os embriões. Mas o Brasil está muito bem, porque, lógico, tem países que estão muito melhores. O Japão está muito bem, a Inglaterra está muito bem, os países nórdicos, Dinamarca, Finlândia, estão muito bem. Eles têm dinheiro para isso, né? Então essa é a vantagem deles. E o senhor citou há instantes o atendimento no serviço público e o atendimento no serviço privado é de tal maneira dissonante que não anda. Eu posso procurá-lo como um médico privado, né? Mas não adianta eu ir no serviço público, eu não vou encontrar lá. Se eu disse 5%, menos de 5%. Menos de 5%, então nós estamos falando de um assunto que se torna um sonho para a população. Infelizmente, sim. Os números que nós falamos antes, se faz 30 mil ciclos, se necessita 300 mil. Então tem uma população que não está atendida sem dúvida alguma. Isso é bastante difícil, quer dizer, que se a gente vai olhar na nossa Constituição, a Constituição dá direito à saúde e à família. Sim. Então, como muitas coisas no Brasil... Precisa contar para o governo. Não é uma crítica, sem dúvida nenhuma, mas tem uma população aí que deveria ser atendida... Perfeito. Sem dúvida mesmo. Mas e como é que eu preciso que o senhor esclareça essa passagem de estágio de alguém que vá ao serviço público e é informado que ali ele não vai encontrar o respaldo, aí tem que procurar o Dr. Edson Borges. Na imensa maioria das vezes essa ponte não existe, pelo custo. Sim, é proibitivo, é um fator proibitivo. Para nós no Brasil, lamentavelmente... Ainda é voltado a uma pequena parcela da população, porque é um tratamento caro, não que se cobre caro, mas é um tratamento caro, um tratamento de tecnologia muito alta, de preparo pessoal muito alto, e está diretamente relacionado o preparo pessoal individual do profissional e a tecnologia ao resultado. Porque quando a gente fala em probabilidade de gravidez, a nossa espécie, a espécie humana, é muito ruim na reprodução, se a gente pensar, comparado com os outros mamíferos. Por exemplo, um casal fértil, de uma mulher jovem, que tem relação sexual no dia fértil, a probabilidade desse casal engravidar está em torno de 20, 25%. Lógico que no final de um ano, que é o que a gente espera, a gente considera um casal infértil depois de um ano de tentativa, essa chance cumulativa vai para 90%. Mas, se nós vamos comparar com qualquer mamífero, os homídeos, por exemplo, os macacos, macho copulando com a fêmea na época do cio, probabilidade de prenhez é 90%, nós temos 20%. Então, na verdade, às vezes o casal demora para engravidar, então às vezes mesmo com as técnicas de reprodução assistida, esse casal tem que repetir, então se torna cumulativamente caro. Entende? Então, esse também é outro empecilho. Existe quando o senhor cita isso, tem que se repetir, existe um número de tentativas onde se chegue a um consenso, olha, não dá. Existe, ou sempre é possível? Lógico, esse número absoluto em medicina não existe, mas a gente compara com a concepção natural. Quanto que a gente considera um casal infértil? Quando ele tenta um ano. Neste ano, se passa pelo útero desta mulher por volta de 10 embriões. Então, que cálculo que a gente faz? Se a gente está tratando um casal que persistentemente tem bons embriões, e depois de transferência de 8, 10, 12 embriões, esse número não é tão certo, esse casal não engravida, a gente fala, poxa, opa, tem alguma coisa a mais aqui. Então, às vezes, a opção é trocar os gametas, ou trocar o óvulo, ou trocar o espermatozoide, ou às vezes trocar o embrião. Então, realmente, a gente tem limites. Outro ponto muito importante, não só a parte técnica, mas a parte emocional do casal. Isso é, o casal para a vida para fazer o tratamento. Então, isso é muito pesado para o casal. Então, muitas vezes o casal para porque fala, Toreto, eu não aguento mais. Sabe, eu tenho a disposição, quero fazer, mas realmente é muito pesado para o casal. Então, muitos, mesmo nos países em que o governo cobre essa história, Inglaterra, Finlândia, alguns países nórdicos, em que o casal tem direito a fazer 6 tratamentos de forma totalmente assistencial, uma parcela desses casais para no meio porque não aguenta. Então, a carga emocional... A carga emocional é preponderante para a desistência. Exatamente. Agora, qual é o período que o senhor se refere aí a 6 tentativas? Qual é este período? Estamos falando no mínimo um ano.
Um ano? Entre 1 a 2 anos, porque as tentativas elas podem ser feitas no mínimo a cada 2 meses, mas nenhum casal faz a cada 2 meses. Então, quando a gente tem um casal, é muito comum a gente atender um casal e falar, doutor, já fiz um monte de vezes, fiz 4, 5 vezes. Há quanto tempo você demorou para fazer isso? 2 anos, 2 anos e meio. Sim. Então, isso é longo. É que quando o senhor fala nesses prazos menores, eu ia me referir exatamente isso. A informação é que este período é de 2 anos. Então, esse período pode ser reduzido. Pode. O casal não é tão bem informado sobre isso. Exato. Aí esse tratamento prolongado é que, imagino, eu não sei como funciona isso, mas aproveito para se esclarecer, né? Esse tratamento prolongado, quando o senhor fala 6 meses, aí o casal durante 2 anos fica nessa tentativa. Essa parte acho que não é muito bem esclarecida. Conheço casais, estou falando isso com conhecimento de casais que durante 2 anos, não sei se pelas condições financeiras, se pelas condições emocionais, mas um processo que demorou 2 anos e para se repetir uma extremamente, única vez, né? Eu não sei quanto tempo foi, mas são 2 anos até que se desse um basta na história. Este é um ponto importante, porque um fator muito marcante em termos de probabilidade de gravidez, Zancopé, é a idade da mulher. Isso é, o homem produz novos espermatozoides a cada 60 a 65 dias e sempre tem uma produção nova de espermatozoides. A mulher, ela já nasce com seus ovos. Isso, aliás, os óvulos são prontos antes, quando ela tem 20 semanas de gestação, quando ela está dentro do útero da mãe dela. E esses óvulos, eles vão diminuindo não só na quantidade, quanto na qualidade. Então, a gente sabe que a mulher, após os 35 anos, a velocidade de queda da fertilidade dessa mulher diminui muito. Então é diferente eu atender uma mulher de 30 anos, que eu falo, você pode voltar daqui a 1 ano que não tem problema, diferente de eu atender uma mulher de 40 anos, que eu falo, vamos correr, vamos andar. Então isso é muito importante. Mas essa idade é um limite? Existe, o senhor? Não limite, mas é um dificultador importante. Isso dificulta bastante. Uma mulher de 40 anos, a gente fala, você tem que tratar ontem, porque daqui a pouco nem com tratamento vai conseguir. É esse detalhe. Hoje se fala em mulheres engravidando a partir dos 40 anos. Tá certo? Como é que Estou a gente certo? vê que está certíssimo? Existe uma diferença comportamental de 3, 4 décadas atrás. 3, 4 décadas atrás, a mulher se casava com 20, ela não demorava para engravidar, ela tinha 3, 4 filhos até os 30, então o tempo não era suficiente para diminuir essa fertilidade. E a mulher vivia até os 55 anos. Hoje, a longevidade está aí, nós vivemos até os 85 anos. A mulher, hoje, mais da metade dos lares brasileiros, a mulher é responsável como provedora. Então a mulher vai para o mercado de trabalho, ela se especializa depois que ela pensa na gestação. Então esse é o grande ponto de orientação que a gente fala para a mulher. A gente não quer que você engravide antes, mas a gente quer que você tenha consciência de que, se você demorar, você pode ficar muito mais difícil, você pode não engravidar. Então eu corro um sério risco quando eu estabeleço uma idade. Exato. Eu não posso dizer 40 anos, 50 anos, nessa faixa de 30 a 50 anos, eu não posso colocar um limite. A gravidez, Zancopé, da mulher após os 43, 44 anos, mesmo com técnica de reprodução assistida, já se torna muito, muito, muito baixa. Quando eu falo muito, muito, muito baixa, eu estou falando de 5% ou menos. Perfeito. Então, e essa velocidade, a partir dos 35 anos, ela vai muito rápida. Vai declinando rapidamente. Então, a idade é um fator importante. A orientação para essa mulher é muito importante. Nós estamos conversando com o Dr. Edson Borges Júnior, que é urologista, diretor científico do Instituto Sapiente, é assim Sapiente, mesmo? Sapiente, e fundador do Fertility Medical Group. Correto? Esses nomes. Muito obrigado. Eu me enrosco barbaridade nesses nomes aqui. O Gente que Fala retornará em instantes. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo.
Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. E um sonho: me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante.
eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma... Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Como toda quarta-feira, a participação do Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Dr. Pé, como é que está? Dr. Letísio, aproveitando a tua participação e também que o senhor abordasse problema de infecção em cirurgia plástica. Este é um problema que eu gostaria que o senhor detalhasse. Olha, Zancopé, realmente infecção em cirurgia, Zancopé, é uma coisa que remonta a muitos anos. Por exemplo, toda cirurgia corre o risco de ter infecção, não só a cirurgia plástica. Uma das mais temidas em cirurgia é a ortopedia, que infecção de osso é uma coisa meio complicada de ser resolvida. Mas, veja, toda cirurgia tem risco. Então você veja, a partir da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, na primeira antibiótico era uma coisa muito difícil, era muito complicado. Na Segunda Guerra Mundial você já teve um avanço em termos de antibióticos, de tratamentos. Então, Zancopé, isso vem desde sempre se pensando, se procurando. Qual que são vamos dizer, os princípios de tratamento? Você não pode tirar o paciente, por exemplo, vai num ambiente, você tem que escolher um ambiente de trabalho. Hospital, você vai trabalhar num hospital, então o hospital tem que ter desde a esterilização, desde o que a gente chama asepsia, antisepsia. O paciente tem que estar em bom estado. Quando você faz uma cirurgia eletiva, nós estamos falando de cirurgia plástica. Cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, ou seja, você escolhe a hora que você vai fazer a cirurgia. Se o paciente está bem, se o paciente não está bem, como é que estão as condições físicas e emocionais do paciente. Uma cirurgia de trauma, que a cirurgia plástica também trata, que é a cirurgia de queimado, a cirurgia do traumatismo facial, de outro tipo de traumatismo, o paciente vem do jeito que ele está. Sofre o traumatismo, sofre a queimadura e vem para tratamento. Então você tem um risco bem maior de infecção, porque o paciente não foi preparado, o trauma dele não foi feito sob condições de asepsia, antisepsia, principalmente o queimado. O queimado chega conversando no hospital, 3 dias depois ele morre de infecção. Então isso tudo você tem que observar. Agora, voltando para a cirurgia estética, o que nós temos que fazer? Principalmente ver o estado geral do paciente. Se o paciente encontra-se rígido, ou seja, se ele está em boas condições, se ele tem os exames laboratoriais, cardiológico, vascular, se ele está tudo em ordem. E, principalmente, as condições do hospital ou da clínica, que é o nosso caso, nós operamos em clínica. Nós temos uma clínica com 2 salas de cirurgia e 6 apartamentos. Então, o que a gente agradece a Deus e a gente faz com muito cuidado, que a nossa infecção aqui é 0. Há anos, porque é um controle muito rigoroso
dos aparatos todos do centro cirúrgico, das salas de cirurgia, e quem não está bem não entra para a cirurgia, só entra para a cirurgia o paciente que esteja bem. Então, são alguns cuidados que você deve tomar. E a cirurgia plástica, como um procedimento estético, um procedimento que a paciente faz para tentar melhorar, então realmente ela tem que estar em boas condições e procurar um local com um tratamento de centro cirúrgico, um tratamento das condições ambientais de antisepsia, asepsia muito rigoroso. O Dr. Roberto, ele, vamos dizer, ele é o mestre nisso, então ele poderia falar com muito mais desenvoltura esse tipo de abordagem. Mas, Zacopé, o importante da cirurgia plástica, o importante da cirurgia estética é que o paciente esteja bem, que ele se cuide. Não adianta o médico falar para ele se cuidar, fazer tudo, fumar muito, chegar, vou aproveitar porque depois eu vou ficar um mês sem dirigir, um mês sem fazer isso, um mês sem fazer aquilo. Vai em festa, faz um monte de coisa, chega debilitado para a cirurgia. Ou, então vou ficar 2 meses sem tomar sol, passa o final de semana inteiro se torrando no sol, chega na segunda-feira já com a imunidade mais para baixo, debilitado. Então ele tem uma chance maior de desenvolver uma infecção a partir da bactéria da própria pele dele. Então, são todos cuidados, assim, vamos dizer, de bom senso. E procurar um hospital com boas condições e o paciente estar em boas condições e aí o conjunto todo flui bem. Doutor Letísio, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Um abraço para todos aí. Roberto, um abraço e continua cuidando do povo. Hoje o Dr. Edson Borges Júnior, que é urologista, diretor científico do Instituto Sapiente e também é fundador do Fertility Medical Group. E o Dr. Bactéria, também conhecido como Roberto Martins Figueiredo. Prazer estar com vocês aqui. Puxa vida, sempre gostoso. Deixa eu aproveitar, Dr. Bactéria. Dr. Bach, eu sou mais íntimo aqui, né? O doutor Letísio, quando a gente aborda com ele riscos de infecção em cirurgias plásticas, aí descreve um quadro que o senhor e o doutor Edson descrevem sempre com relação à clínica, a médico e tal. Mas qual é a parte do paciente nessa história? Porque é mais fácil eu dizer, o doutor Roberto é que é o culpado, o doutor Edson, o hospital que eu fui é que é o culpado. Até que ponto o paciente tem que se cuidar para não chegar a esse estágio? Bom, o paciente tem, mas na verdade o pessoal médico e paramédico, eles são culpados mesmo. Na verdade é isso mesmo. Que quando você fala de biossegurança, né, de controle de infecções hospitalares, você tem que ver que nós temos dois grupos, né? Dois grupos. Nós temos o grupo de barreiras contra a entrada desses germes na gente. Nós temos as barreiras primárias e as barreiras secundárias. Né? As barreiras primárias quais são? Está totalmente dependente do médico, do pessoal que está envolvido. O que é? Um jaleco correto, lavagem das mãos, gorro, máscara, né? Tudo que seja relacionado a evitar que a pessoa se contamine, né, de uma doença do paciente para ela, ou ela contamine o paciente. E as barreiras secundárias estão envolvidas com o ambiente, com a desinfecção do ambiente, com a higienização correta, com falta de... E muitas vezes a gente vê o quê? Os hospitais falando, né, de faltou desinfetante, faltou não sei o quê. Acho que uma coisa que eles deviam falar também é que faltou vergonha. Né? Faltou vergonha para higienizar muita coisa que muita infecção hospitalar daria para ser controlada somente com o fato de lavagem das mãos. Concorda comigo, doutor? Sem dúvida. Só isso? Lavar as mãos? Lavar as mãos é o principal. Se você tem uma... Vou te falar uma verdade. Se você lavar as mãos corretamente, não estou falando dos agentes também, pessoal médico, paramédico, você reduziria em 85% o índice de infecções que você passaria para outra pessoa. E o que é lavar as mãos corretamente? E o que é lavar as mãos corretamente? Não estou falando da lavadinha psicológica, né? Que tem muito rapaz que vai no banheiro, né? Fala, esqueci de lavar a mão, só lava a pontinha dos dedinhos que usou. Né? Só aquela dedinho. Né? Não, lavar a mão é água com sabão, massageando a mão de um lado do outro, né? Com os dedos. Dá muito trabalho, doutor Bactéria. Dá mais trabalho e contaminar outra pessoa. Isso daqui. Mas olha, você tem que ver uma coisa. Você não pode ter toque. Se você lavar a mão mais de 8 vezes, né? Mais de 18 vezes por hora. Tá? Por hora? Por hora. Ninguém tem acesso a uma pia com torneira. Então, aí que tá. Você vai aumentar a possibilidade de contaminar a sua mão.
né? Quer dizer que se eu lavar em excesso, eu tenho mais possibilidade de contaminação. O ideal por dia é acima de 8 vezes e menos de 25 vezes. Por quê? Porque você reduz a característica da pele da sua mão pelo produto químico, né? Reduz isso daqui, isso vai facilitar a penetração e entrada de bactérias. Doutor Bactéria, doutor Edson, posso chamá-lo doutor Bactéria? Pode, não por é? favor, por gentileza. Doutor prazer. Bactéria, o biomédico também conhecido como doutor Roberto Martins Figueiredo, doutor Edson Borges, um assunto que está com todos os brasileiros no momento, que é, já primeiro era dengue, depois chikungunya, agora zika, e aí, mais especificamente na área do doutor Edson, mas também do doutor Bactéria, o ministro disse que as mulheres não devem engravidar, ou devem engravidar logo, pegar a doença, coisa, é tão... Infelizmente, eu não vou nem fazer comentário, mas é tão esdrúxulo o que ele falou. Não vamos falar em política nos nossos ministros aqui, sim. mas em termos epidemiológicos, o que a gente sabe é o seguinte, hoje nós temos aí cerca de 1.300.000, 1,5 milhão de pessoas infectadas por Zika. Se nós fizermos a conta de uma probabilidade de uma mulher ser picada pelo Aedes, contaminado por Zika, e essa criança ter microcefalia, esse número é mais ou menos 0,095%. Traduzindo isso, essa probabilidade é 1 para 10 mil. Existem centenas de outras doenças muito mais raras que essas, que são muito mais frequentes. Por exemplo, citomegalovírus na gravidez. A probabilidade é 1,6%, 1 para 60. Nós estamos falando 1 para 10 mil. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, os dados são completamente distorcidos no Brasil. Vamos comparar com os Estados Unidos, por exemplo, que tem números corretos. A microcefalia nos Estados Unidos é 0,6%. Isso é 60 crianças a cada 10 mil. O relato no Brasil, antes do Zika, era 2 para cada 10 mil. Será possível que os Estados Unidos tenham 30 vezes mais microcefalia do que se relata no Brasil? Então, isso é um número subdimensionado. Então, quando a gente vê esses números atuais, o Hérito Escobar escreveu uma coisa muito interessante ontem no estado de São Paulo. Houve um assassinato. A gente não sabe se o Zika é o assassino, se é cúmplice ou se estava passando no local errado e na hora errada. Então, essa relação ainda Zika, microcefalia, doença neurológica, ela está para ser estabelecida. Então, casos comprovados são muito poucos. Então, o que a gente tem que ter cuidado realmente é com a dengue, com chikungunya e com Zika como infecção. Agora, quanto à probabilidade de uma mulher ser contaminada e ter uma doença neurológica, epidemiologicamente falando, isso não existe. Então, nosso ministro errou, e errou feio. E tanto é que nas comunidades internacionais, essas opiniões já estão sendo modificadas. É óbvio que dizer para a mulher não engravidar, isso é completamente errado. Porque senão, vamos dar outros números. A probabilidade de uma mulher de 30 anos de engravidar e nascer com um bebê com síndrome de Down é 1 para 300. Nós estamos falando uma probabilidade do Zika com neuropatia de 1 para 10 mil. Então esses números eles têm que ser muito acertados. Isso tudo vai mudar realmente. O Ministério da Saúde está certo. Uma relação infecção de um vírus com uma neuropatia é uma coisa importante, mas não existe epidemia, não existe pandemia e não existe uma recomendação para grávida. Tem que se ter cuidado, sem dúvida nenhuma, porque é mais uma doença. Mas comparados novamente com citomegalovírus, com rubéola, com mononucleose, com toxoplasmose, elas são centenas de vezes mais incidentes. E é aí que o governo deve eleger. Bactéria? Concordo totalmente, né, gente? Existe uma probabilidade muito, muito pequena, né? Mas é que interessante que eu acho que até a gente que é responsável pela comunicação, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala, né? Que às vezes o repórter, não é nenhuma crítica, gente, só estou levantando isso daqui. Que outro dia eu li no jornal, tá, que a Zika pode ser transmitida por saliva e pelo esperma, tá? Quer dizer, isso daqui, existe uma diferença muito grande em transmitida e transmissível, né? É da água para o vinho. O que é transmitida? Por exemplo, a AIDS é transmitida, porque a principal meio de passagem da AIDS realmente é pelo sexo. Tá? Agora, quando você fala, meu Deus do céu, agora eu não precisa nem ficar grávida, vou ter relação, vou pegar. Parece que eles já estão querendo colocar até como uma DST, como uma doença sexualmente transmissível, a Zika, que é um absurdo. Né? Pelo fato de existir, ela é transmissível, ela até poderia passar, mas existe uma percentual extremamente reduzida, extremamente pequena, né, de pessoas que poderiam pegar nisso. Né? Então, uma notícia dessa, aliás, que eu li, tá, manchete de jornal, né, o Bites pega, cuidado dentistas, então, meu Deus do céu, ele vai cuidar, parece que está cuidando de mosquito, né, em cima da cadeira dele. Né? Então, não é nada disso, gente, precisa tomar muito cuidado com o tipo de informação para não causar pânico.
Né? Você lembra do caso da ebola, quando teve aqui? Nossa, todo mundo já estava apavorado. No caso do antrax, né, o pessoal um pouquinho mais antigo, logo depois que teve as Torres Gêmeas, né, aquele pozinho, mas os bombeiros atenderam milhares de casos, encontrou um pozinho, o molecado pegar pozinho de giz, jogava antrax, não sei o que tal, e nem sabia fazer. Então, parece que é doença da moda. A gente chama de efeito de manada. Sim. Isso é interessante. Sobre o sêmen, Zé Copé, fazer uma observação aqui muito interessante. Existe um único caso que se suspeita a transmissão pelo sêmen. Mas veja como isso é importante. Hoje não existe nenhuma técnica laboratorial que possa comprovar o Zika no sêmen. Existe uma única técnica, que é a PCR, que está se tentando padronizar, mas hoje, apesar do Ministério da Saúde provavelmente vai querer que isso seja investigado, hoje a gente não consegue investigar, não temos técnica para o sêmen. Então veja como a importância, quanto a gente tem que andar nisso tudo, porque existe um único caso relatado no mundo de possível transmissão pelo ato sexual pelo sêmen. E nesse caso já gerou manchete de um jornal. Exatamente. Que causou pânico. Exatamente. Olha que incrível, gente. Mas, doutor Edson, nós estamos conversando aqui sobre... Nós falamos muito aqui sobre embriões, conversamos e tal. Aí o senhor, que é especialista nesta área, procurando orientar casais para a fertilidade. Aí vem um ministro e fala que as mulheres não devem engravidar. O senhor fica em pânico? Mais que pânico, porque se isso viesse de alguma outra pessoa menos graduada, Sim, em termos de importância, isso não é pânico, isso já passou do pânico. Porque realmente foi uma declaração incabida, quer dizer, tecnicamente não correta, no momento incorreto. Então, realmente, precisam de opiniões de trabalho. Medicina, hoje é medicina baseada em evidência. Isso é, a gente tem que ter um fato, tem que ter uma associação e tem que ser provada. E isso não tem nada com o Zika. Nenhum canto do mundo isso está provado. Que é uma coisa importante, sim. Que é uma associação importante, sim. Que vai ter importância no futuro. A minha impressão é que no Zika, no futuro, vai se ter uma reação sorológica, que se tem ainda, mas é muito pobre, porque são dois jeitos de fazer diagnóstico. Um, eu vou lá e pego o sangue desta mulher ou deste homem e falo, tem um anticorpo, então já teve contato. Porém, o anticorpo para o Zika, ele é exatamente igual ao da dengue e ao da febre amarela e ao do chikungunya. Então, se faz o exame e fala, puxa vida, eu tenho um anticorpo, eu não sei qual das três doenças. Então, se vai para o passo seguinte, é para checar diretamente o vírus no sangue, que é uma outra técnica chamada PCR. Mas o vírus demora 5 dias no sangue. Então, o diagnóstico já começa com um diagnóstico que é muito difícil. Se a gente não sabe diagnosticar, imagina o que vai para frente. Então, muito tem que se caminhar. Eu acho que no futuro vai se ter realmente a vacina, como para muitos. Ponto interessante, o que está acontecendo com o Zika já aconteceu com a toxoplasmose, com a mononucleose, está tudo muito bem estabelecido, é só a gente achar esse caminho. Então, essa desinformação, como o Dr. Bach falou, é uma coisa muito importante, que está atrapalhando todo mundo. Perfeito. Falar para uma mulher de 40 anos que ela tem que esperar para engravidar, daqui a um ano ela não vai engravidar mais de jeito nenhum. Então, realmente, isso é como falamos da idade agora há pouquinho. Não, sem falar no desespero que está dando, né? Que eu estava agora gravando justamente com uma mulher grávida, justamente sobre como limpar roupinhas de bebês. Ela estava grávida, ela está apavorada. Ela está apavorada. Ela falou que eles estavam na casa da praia e o mosquitinho que tinha cara de... Agora o mosquito tem cara de mosquito, tem cara de Aedes. Né? Tem carinha... Nossa, mas tem um mosquitinho que tem a cara do Aedes. Nossa, nós pegamos tudo, saímos correndo, todo desesperado, vim passando repelente no corpo, no carro, no pneu, em tudo quanto é lado. Então, mosquito, dá para ver a cara do mosquito. Com a cara do Aedes. Isso é difícil. Doutor Bactéria, volta às aulas. Tem que ter cuidados especiais com a mochila, com mais não sei o quê. Interessante, gente, esse daqui, né? Que é engraçado. Quando eu vou eu vou comprar presunto, comprar queijo, comprar frios, isso daqui tudo, eu chego na minha casa e coloco aonde? Na geladeira. Sobre refrigeração. Aí eu vou fazer um lanche para o meu filho, eu pego o quê? Presunto, queijo, não sei o quê, pego um pão de forma, ainda eu coloco um papel alumínio, né? Com aquele papel alumínio deve ter poderes miraculosos que não permitem que a bactéria entre. Né? Aí eu coloco no lancheiro e falo, vá. Né? Vá, porque você não vai ter... Está protegido. Você está protegido. Quer dizer, quando estava na minha casa, eu tenho que guardar na geladeira para manter refrigerado. Quando eu dou para o garoto, até parece que a bactéria não vai à escola, é bactéria ignorante, não quer participar disso daqui tudo, né? Então, gente, se você quiser fazer isso, primeira coisa, vou escolher a lancheira, escolha uma lancheira térmica. Mas se você não colocar um doador de frio dentro da lancheira térmica, é a mesma coisa que você pegar a tua geladeira e puxar o fio.
que é doador de frio? É um nome chique para falar aquelas caixinhas com gel dentro. A pessoa me falaram, é aquele gelo, posso colocar gelo? Gente, quem tem filho sabe, tu bota um saquinho de gelo para o moleque segurar, isso vai virar pedrinha na mão dele, um vai jogar em cima do outro, aquilo vai derreter, vai jogar uma pasta-chuta. Então, pasta-chuta da minha terra, que fala pasta-chuta, que vai uma bagunça esse negócio. Né? Então você pega aquelas caixinhas que tem um gel dentro, você deixa no freezer, tira essa caixinha e vai durar 8 horas, você põe o suficiente. Põe os alimentos bonitinho, tudo que você precisa, o moleque vai, chegou, você tira a caixinha, volta para o freezer, higieniza toda a lancheira e está prontinho para isso. Se você quiser mandar suco, manda aquelas embalagens de longa-vida, aquelas caixinhas de longa-vida. Mas eu quero fazer um suco natural para meu filho. Sem problema, pega uma garrafinha térmica, né? Deixa ele gelado, não coloca gelo dentro da garrafa térmica, senão você quebra a ampola. Né? Põe ele geladinho, fecha e pode levar. E essas garrafinhas térmicas, nunca me coloque, você que está ouvindo a gente, nunca coloque leite, chocolate, chocolatado, nada dentro de uma garrafa térmica. Por quê? Porque o leite, quando ele esquenta, ele precipita o cálcio e a gordura, forma aquela casquinha em volta da ampola, você nunca mais vai tirar, porque você não pode passar uma escova. Então, garrafas térmicas nunca foram feitas para colocar leite, chocolatado, nada disso daqui. Você sabe como é que chama a garrafa térmica em alguns lugares no Brasil? Como é que chama? Aqui nós conhecemos como garrafa térmica. Em outros pontos é quente e frio. Quente e frio. Porque você pode colocar tanto o alimento líquido quente quanto o alimento frio. Isso é da nossa época, né? Não é da época dele? Não, em outros pontos é conhecido como quente e frio. É do nosso interior, viu? Eu sou de Ribeirão Preto. Somos todos daquela Sabe região. como é que se higieniza o quente e frio? Você pega o quente e frio, né? Você lava com água, põe um pouquinho de água morna com sabão, deixa pelo menos 10 minutos, depois você dá uma chacoalhada bem, por isso que não pode ser o leite, você não pode esfregar. O leite não tem como tirar aqueles resíduos. Aí, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para tirar aquele cheiro de café? Que fica o cheirinho, né? Às vezes. Você vai colocar, encher de água morna durante a noite. Morna, esse morna é Ribeirão Preto. Né? Põe morna, água morna, põe dentro e coloca uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio e deixa da noite para o dia. A hora que você tira, é como se tivesse tirado com a mão o odor. Né? E depois é só passar uma aguinha enxágua e pode utilizar sem problema nenhum. Quente e frio sem problema. Quente e frio sem problema. Que não seja com leite. O leite não pode. Leite você não pode fazer nenhuma das duas, nem na garrafa térmica nem no quente e frio. Tá dada a dica, valeu. Valeu a dica, valeu. Tem erro, eu sempre pergunto isso, quando o senhor vem aqui, de colocar o ovo na porta da geladeira. Mas tem outros cuidados na cozinha? Tem. Se você, graças a Deus que houve muita mudança, né? De coisa que o pessoal fazia antigamente, que o pessoal não faz agora, né? Para você ter uma ideia, eu estava até levantando, escrevendo as coisas que o pessoal fazia antigamente, que não se fazem mais, graças a Deus. Você acredita, vocês vão cair da cadeira. Você acredita que antigamente, além de colocar ovos na porta da geladeira, que não se pode mais, tem que colocar na parte interna da geladeira, tinha gente que usava pregador de roupa para saquinho de biscoito, sucrilhos. Usava? Usava. Eu acho que usava. Tinha gente que usava, né? Tinha gente que botava colocava o vinagre, se botava também em Ribeirão Preto, colocava o vinagre fora da refrigeração. Tinha até um lugarzinho especial antigamente, que era embaixo da pia, entre o óleo e a esponja. Né? Aí formava o grumbuzinho branco dentro, o pessoal ainda chocolhava e falava, virou gel. Aquilo é contaminação, o vinagre está estragado. Cuidado que você põe ketchup, mostarda, maionese, tudo na geladeira. E o vinagre não. O vinagre tem que se botar na geladeira também. Né? Tinha gente que usava a esponja por mais de uma semana. No máximo que a esponja... Gente, você, vou gastar muito, não sei o quê. Então chega na tua casa, pega a esponja e dá uma cheiradinha. Tem o nojo. Como é que você pode ter nojo de uma coisa que vai servir para limpar? Quanto tempo pode usar aquela esponja na cozinha? Uma semana. Se você desinfetar todo dia, como é que se desinfeta? Você ferve a água, a hora que começar a entrar em ebulição, você desliga, joga a esponja dentro, deixa por 5 minutinhos. Tirou e guarda. Por que a hora que entrar em ebulição é que vai colocar? A hora que entrou em ebulição, já está numa temperatura grande. Se você continuar em ebulição, pode ser que altere a qualidade da esponja. Então, você só deixa chegar em ebulição, chegou próximo de 100 graus, desliga, joga a esponja lá dentro. Né? Essa é uma técnica. Vou dar uma outra técnica se você não quiser usar água quente. Pega 1 litro de água, coloca 2 colheres de sopa de água sanitária, pega a esponja limpinha, joga lá dentro, só jogar, entrou, já tira, torce e guarda.
É o suficiente. Pode utilizar sempre. Se você fizer isso, ela dura uma semana. Uma semana. E o paninho também, não vai me colocar. Tem gente que deixava o paninho secando em cima da pia. Aquele paninho lá, molhadinho, que fica secando, ele tem 1 milhão de bactérias a mais do que o tampo do vaso sanitário de um banheiro público. Né? Então aquele paninho está úmido, molhou, pega e Onde o senhor arruma esses números, doutor Bactéria? Isso daqui tem muito nos Estados Unidos, o pessoal pesquisa muito. Tem um médico que chama Dr. Carlos Gerba, ele pesquisa uma série disso, ele pesquisou o celular, que é mais contaminado que a sola de sapato, né? Ele pesquisou aqueles rodelas de limão, de laranja, que é o refrigerante, que é mais contaminado que uma nota de R$2. Aqueles quando vai no restaurante e pede refrigerante com laranja, com limão, coisas desse tipo? Seria mais higiênico se você pedisse, eu quero um refrigerante com uma nota de R$2 dentro. É mais higiênico, tem menos bactérias que aquele... Pelo menos paga o refrigerante com R$2. E aproveita e abate no preço. Faz as duas coisas abate. Doutor Bactéria, saindo da cozinha, o senhor citou o banheiro, escova de dente, tem cuidados especiais? O senhor falou que a esponja tem que ser usada numa semana. Descartada. Escova de dente, você tem que tomar cuidado com o ambiente que ela se encontra também, né? Em primeiro lugar, nunca me guarde naquelas caixinhas. Tem umas que vêm como na caixinha para você guardar sequinha. Aquilo vira uma estufa para bactérias. Né? Maiores contaminações nós pegamos nessa escova. A escova tem que ficar num copo, né? Gente, um copo para cada um, né? Tem gente que faz um copo comunitário. Né? Uma escova, parece que as escovas se beijam entre elas, aquilo. Já tem do meu filho, até o garoto não sabe, pega de manhã, pega outra. Não, cada um no seu copo, escrito bonitinho, vamos organizar a coisa, né? Ela com a cerda para cima para poder secar. Sempre pulverize nela uma solução de gluconato de clorexidina. Gluconato de clorexidina a 0,12%. Gluconato de clorexidina a 0,12%. Onde é que você faz isso? Farmácia de manipulação. Você pegou, acabou de escovar, lavou, dá uma batidinha na pia, nada de passar na... Tem gente que põe na toalha de banho, na toalha de... Né? Dá uma batidinha, dá uma aspergidinha e deixa. O senhor faz isso em casa? Faço, inclusive no banheiro, que é importante, quando você for apertar a descarga, você aperta com o tampão fechado, porque levanta o spray que fica por 2 horas rodando no banheiro. É impressionante como o brasileiro parece que tem um prazer de despedir. Né? Sim. Parece que ele tem um orgulho. Quer primeiro ver a obra e depois dar adeus à obra. Ele falou, eu que fiz, olha que maravilha. Parece que é um amigo seu do interior que está indo para o Rio. Né? Então não pode fazer negócio. Fecha, dá tchau se você quiser, fecha, senão levanta esse spray. Interessante, mas é verdade. Muito bom, muito boa informação. Essa é a razão, doutor, que inclusive, às vezes você pega tem um filho com norovirose, ou com uma doença, uma diarreia, por exemplo. Ele tem, outro filho pega, muitas vezes ocasionado pela perda de descarga com o tampão aberto, isso vai até para a escova de dente, já está comprovado que ela é contaminada fecalmente. Quer dizer que a escova de dente pode ser contaminada se você der a descarga com a tampa do vaso levantada. Ela não pode ser, ela é contaminada. Ela é contaminada pelo aquele spray que é solto, que se você tirar o teto do seu banheiro, uma bactéria pode chegar até 6 metros de altura. Eu não tenho teto de 6 metros, doutor? Não tem, né? Então ele fica lá parado, rodando. Ele fica circulando. Fica circulando por 2 horas. Dr. Edson Borges Júnior, o senhor que é urologista, é diretor científico do Instituto Sapiente. As pessoas que querem, os casais que querem engravidar, posso dizer que são os casais? Sempre os casais. Quem engravida é o casal. Os casais. É dessa forma? Sempre como unidade, é o casal, exato. Qual a orientação que o senhor dá para esses casais que já desistiram da forma tradicional e querem realmente contar com o auxílio de alguém especializado? O primeiro ponto importante é o casal ser consultado. Se a gente vê em termos de probabilidade, 40% das vezes é uma causa da mulher, 40% das vezes uma causa do homem e 20% do casal. Então, primeira orientação importante, vá ao casal com uma consulta, a um especialista em medicina reprodutiva. Segundo ponto que nós comentamos é com o tempo, isto é, a primeira coisa que a gente olha quando o casal senta na nossa frente é a idade da mulher. A única coisa que a gente não consegue tratar no laboratório é um óvulo que passou mais tempo, um óvulo de uma mulher mais velha. Então, esta é a orientação fundamental, porque nós consideramos infertilidade, como estávamos dizendo, a infertilidade é uma doença médica, aquele casal que tenta por 12 meses e que não engravida, mas para essa mulher até 35 anos. Se essa mulher tem 35 anos ou mais, a gente antecipa, abrevia esse tempo. Se esse casal tentou 6 meses e não conseguiu, ele tem que ser investigado e tem que ser tratado. Porque mesmo com o tratamento, as possibilidades elas não são grandes. A gente nunca vai ser melhor que a natureza. Então a gente consegue taxas aí de 40%, 45% na média de probabilidade de gravidez. Então mesmo com o tratamento numa técnica elaborada que é a fertilização in vitro, a gente, para metade dos casais, a gente fala, não deu certo.
Então, essa orientação, sempre ir com o casal, atentar para a idade e não demora muito para tratar. Quando eu falei sobre casais, normalmente a culpa é sempre da mulher, né? Num país machista como o nosso, a culpa é da mulher. Não é infrequente vir só a mulher antes. A gente fala, opa, eu vou te investigar, mas na próxima consulta, vocês dois. É preciso o casal. Exato. Aí o senhor coloca 20% do casal. 20% do casal. O que é isso, das emocional? vezes, não, 20% das vezes existe uma causa masculina e feminina, em conjunto. Sim. Isso é 40% das vezes é um problema da mulher. 40% das vezes é um problema só do homem. E 20% das vezes existem problemas nos dois. Que os dois vão ter que ser avaliados e os dois provavelmente tratados. Quer dizer que a mulher não adianta ela procurar o senhor sozinha. Não. Não adianta. Não. É sempre o casal. Mas também, pela modificação da nossa sociedade, a gente está vendo cada vez mais as mulheres solteiras. E o que é interessante, Zancopé e Dr. Bach, é que são, lógico, são mulheres entre 35 e 40 anos, mulheres independentes, que já têm um ganho bom, mas postergaram um pouquinho a gravidez. Fala, doutor, não tenho parceiro, o príncipe não está aí. Então, cada vez mais nós estamos atendendo essa população de mulheres que vêm sozinhas. Exatamente. Para vir fazer a fertilização in vitro ou inseminação artificial, utilizando o banco de sêmen. Existe um banco de sem sêmen. O dúvida, senhor muito tem um comum. instituto que É muito comum, mas muito no comum. Brasil isso existe? Existem bancos de sêmen muito bem consagrados e muito eficientes também. Particulares, não? Particulares. Público nem pensar. Não, público não nem existe pensar. nenhum. Não existe. Doutor Edson Borges Júnior, há uma forma de localizá-lo, de entrar em contato com o senhor? Eu acho que o nosso site, fertility.com.br, está lá todas as nossas referências, está lá a nossa equipe, eu sempre agradeço, estão lá nas publicações. Acho que fertility.com.br. Muito bom tê-lo aqui no Muito nosso obrigado. Gente que Fala. Doutor Bactéria, outro dia eu pedido no final que o senhor foi embora daqueles mosquitinhos que existem nos banheiros. Os mosquitinhos. Parece uma borboletinha em miniatura. Isso também tem alguma forma de evitar? Não, é aquele que nós temos um prazer, né, de pegar, parece junto, e fica jogando água nele, parece uma bateria antiaérea, né? Que você tem um prazer de acertá-lo, né? Aquilo, né? A água vai escoando, né? Aquilo. Sim. Esse mosquinho aqui ele tem um nominho muito bonitinho, chama Drainfly, né? Que é mosca do dreno. Né? Ele não faz nada, mas ele está te dedurando, é um dedo duro, está indicando para você que está na hora de você lavar o seu ralo. Né? Por quê? Porque quando você toma banho, você sai célula, sai gordura, aquilo fica preso na boca do ralo. Aquilo lá vira um gel, as bactérias crescem, vira um meio de cultura. As larvas dessa mosquinha, elas se alimentam dessas bactérias. Sim. Então, quanto mais mosca tem, mais larva tem, mais sujo tá. Você tira o tampão, luva, escovão, água sanitária, água quente, detergente, lava direitinho, faça isso uma vez por mês que você nunca mais vai ter essa mosquinha. Mas se estiver aparecendo, tá algum cuidado que você está com... Doutor Bactéria, qual a forma de entrar em contato contigo? Nós estamos fazendo agora no Instagram, né, gente? Instagram tá muito chique. Nossa, aqui, aliás, a última vez que eu vim aqui, explodiu o Instagram. Maravilha. Né? Então, é só escrever Doutor Bactéria para procurar, então, DR Bactéria Oficial, Doutor Bactéria Oficial. Né? Que também já está no Facebook também, Doutor Bactéria. Todo dia me comprometo a não colocar nenhuma propaganda comercial, nada. Só dar informações básicas para todo mundo. DR Bactéria Oficial. Espero vocês lá. Só como se higieniza o celular mesmo? O celular é facinho, você vai usar álcool isopropílico. Esse é o nome álcool que eu não consigo lembrar. Né? Não é álcool etílico, tá, gente? O álcool etílico tem água. Onde é que você compra isso? Em casas de materiais eletrônicos. Casa de materiais, se você não higienizar e você colocar em cima da mesa, é a mesma coisa que você pegar o seu sapato aqui, né? E colocar em cima da mesa. É igualzinho, gente. Aliás, o sapato tem menos bactéria que o seu celular. Gente que Fala amanhã, meio-dia, sempre com direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres e Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.